Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Mais uma vez estamos aqui para disponibilizar para vocês aí os slides da lição de número 8. Nós já estamos aí no primeiro trimestre, né? Na verdade, já estamos encerrando aí o primeiro trimestre de 2021. Hoje a lição que nós vamos trabalhar é a lição de número 8, que tem por tema comprometidos com a palavra de Deus. Você que está chegando aqui pela primeira vez, assistindo esse vídeo pela primeira vez, ainda não conhece o meu canal, eu disponibilizo lá no canal as lições da revistinha da CPED, mais específicas, as lições dos adultos. Eu disponibilizo em PowerPoint para você usar aí na sua aula da sua igreja. Você só precisa de um data show ou de uma TV de LED conectada a um notebook. Você pode dar uma aula dinâmica, uma aula interativa, uma aula participativa, uma aula diferenciada. Hoje, né, a tecnologia faz parte da nossa vida, né? Então, eu penso que uma aula da escola bíblica ministrada em PowerPoint, ela é mais fácil para o aluno compreender o que o professor está passando, o conteúdo que o professor está passando, e também é mais fácil de aplicar, você que é professor, de aplicar o seu conteúdo, porque é uma sequência lógica. Os slides, ele está todo com animações, e didaticamente fica mais fácil, porque aí você não fica lendo ali a revistinha na frente dos seus alunos, né, da sua classe, e ele fica olhando simplesmente para você e tal, esperando você ler. E quando você usa os slides, quando você usa essa metodologia, além de você estar explicando o conteúdo, o aluno está prestando atenção, porque ele está olhando para frente, né, onde você está. Então, você que já é inscrito no canal, não se esqueça de deixar aí o seu like. Pessoal, vamos fazer assim. Se você está usando esse trabalho, se você ainda usa, e se esse trabalho de uma certa forma tem contribuído para o seu ministério, para a sua classe de aula, vamos fazer assim. Eu nunca cobrei nenhum centavo e nem vou cobrar, mas eu gostaria de pedir algo para até eu poder ter controle, né, de saber quantas pessoas estão usando. É simples. Você que não usa esses slides, não precisa fazer o que eu vou te pedir agora, tá? É só quem usa. Só vai lá na mãozinha aí, no OK, no joinha, e dá um like. Porque se for 100 que estiver usando, e cada um dá um like, são 100 likes. Então é a forma de eu saber se você está usando ou não. Até porque eu estou fazendo agora especificamente para vocês, não para mim mais, certo? Como eu mudei de igreja, então eu não estou ministrando por enquanto na escola bíblica. Então esses slides é para vocês. Eu não vou deixar de disponibilizar aqui para vocês os slides enquanto eu puder. Beleza? Combinado então? Então, para eu saber quantos de vocês estão usando, deixa um joinha lá, dá um OK. Beleza? Bom, vamos lá. A leitura bíblica, o texto áureo, né, na verdade, está em Lucas, no capítulo 11, versículo 28, parte B. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E a verdade prática a atualidade, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a garantia, né, da autoridade de Deus, a autoridade divina. A Bíblia, as Escrituras, ela é a palavra de Deus, ela é inefável, ela é inerrante.
Nós só precisamos da Bíblia para conhecer a Jesus, para conhecer a Deus, para conhecer o Espírito Santo e para nos orientar, nos mostrar o caminho que nos leva a Jesus Cristo. É só a Bíblia, isso é mais do que suficiente, beleza? A leitura bíblica em classe está em duas referências. Primeiro está em 2 Timóteo 2, 14 a 19 e depois 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. A introdução diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar à interpretação das Escrituras. Então, nós apegamos à palavra de Deus, certo? Para quê? Para buscar a orientação do Espírito Santo para nos ajudar ali na interpretação, no discernimento, sabe? Claro que a Bíblia precisa de interpretação, de hermenêutica, de homilética, tudo mais isso aí. Mas nós precisamos da palavra, nós precisamos do Espírito Santo para ajudar a compreender a palavra. Então nós vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. A maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico literário para compreender melhor o texto sagrado. No tópico 1, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Sola Escritura. Bom, vamos lá. Cada um dos 5 solei representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio e entre outros mais. A obra de Sola Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de que o que tens aprendido, ou de quem tens aprendido, melhor, né? E que desde a tua meninice sabes as Escrituras, ou as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, só a Escritura, ou somente as Escrituras, pode nos capacitar. Os católicos romanos têm a Bíblia, edições Paulina, e a tradição, a Bíblia de Jerusalém. As Testemunhas de Jeová têm a tradição do Novo Mundo e mais a revista A Sentinela. Na verdade, a Testemunha de Jeová, a Bíblia deles não é a nossa Bíblia, o céu deles não é o nosso. Na verdade, assim, normalmente, doutrinamente falando, 10 coisas que o Testemunho de Jeová fala, as 10 coisas estão erradas. A Bíblia deles não é a mesma nossa, o céu dele não é o mesmo céu que o nosso, o Jesus dele não é o mesmo Jesus que o nosso, né, que a Bíblia nos apresenta. Que mais? Aliás, são tantas heresias na seita dos Testemunhos de Jeová que, se a gente fosse citar uma por uma aqui, a gente ia gastar muito tempo. Já os Mórmons, eles têm a Bíblia e mais o livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Então, os Mórmons, ele tem a Bíblia Sagrada, tem o livro de Mórmon e outras, doutrinas e convênios, e outras formas de autoridade, espirituais que eles comparam ali, faz um paralelo com a Bíblia. Subtópico 2, nossos fundamentos. A nossa fonte de autoridade é unicamente a palavra de Deus, a Bíblia, certo?
2 de Pedro 2, 19 e 21. Ao 19 e 21. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária. Ou seja, não precisamos de uma relação extraordinária ou pretensiosamente canônica. Não precisa mais de nada. A Bíblia, ela é tudo que nós precisamos para conhecer a Deus, conhecer a sua obra, a sua redenção, conhecer o caminho para morar no céu, certo? Então, a nossa fonte de autoridade é unicamente e exclusivamente a Bíblia. Subtópico 3. Não somos deístas. Bom, deísta, o que é isso? É a doutrina que afirma a existência de Deus, mas esse Deus, ele está muito longe de nós. E ele não se envolve com os assuntos humanos. Então, isso é o deísmo, né? Deus, ele não está nem aí para a sua criação, para nós, na verdade, né? Deísmo é como um relógio que dá corda e um relógio que esquece dele, deu corda e deixou para lá. Mais ou menos isso aí. Isso é, resumindo, o básico, né? Deixando bem resumido, o deísmo é isso. Deus fez o homem, né, sua criação, mas não se importa muito, não. Bom, nós somos teístas, ou seja, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Então, nós cremos que Deus está perto, que Deus se preocupa com nós, que Deus cuida de nós e que Deus nos ama. Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais, está lá em Atos 2, 14 ao 21. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Fechamos o tópico 1, tópico 2, zelo pela doutrina. Ensino ou instrução. Bom, doutrina vem do latino doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Atos 2,42, assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Subtópico 2, o conteúdo da fé. Bom, deixa eu ver aqui. Isso, agora vai. O conteúdo da fé. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Então, é isso aí. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos, mas esses documentos, né, eles têm um só propósito, né? É interpretar as Escrituras para sintetizar aí o ensino das igrejas. Uma mesma igreja, uma mesma fé, uma mesma doutrina. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, expressa a doutrina especial da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas, como sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Tópico 3 e último tópico. Cuidado quanto aos modismos. Modismo. Bom, o que é modismo? Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso é modismo. Ou seja, isso aplica-se também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. Efésios 4,14. Que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveita. Em outras palavras, são inúteis e inapropriáveis. Quem não se lembra do dente de ouro? Tudo isso é modismo, tá? Do dom da unção, caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias. Quem não lembra disso aí, né? Isso é uma aberração, tá? Brincadeira. Caindo no espírito, unção do cachorro, unção do riso, transferência de unção. Tá de brincadeira, meu. Vou fazer aqui igual o da Atena. Me ajuda aí, velho. Tá de brincadeira.
pessoa recebe lá a unção do cachorro, fica se rastejando, latindo como cachorro, outro fica... E não tem aqui, né? Mas tem aqui lá que é a unção que cola, a pessoa fica colada na parede, colada no chão. Tá de brincadeira, viu? Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Tito 9:9. Então, pessoal, a melhor maneira ou a forma de você combater essa meninice, sabe, esses tipos de moda que inventaram aí, é tanta moda que inventa e o povo copia. A última moda agora não é tão grave assim, né? Mas é a moda das igrejas pretas. Pinta tudo de preto, sabe? Mas essa moda aí não é tão agravante assim, né? Agora, as outras modas de cair, de cai, de pula-pula, do riso, a pessoa fica rindo. Então a melhor maneira de combater isso aí é estudando a palavra de Deus, certo? Vamos para frente. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. 2 Coríntios 10:18. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, procura te apresentar a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar. Isso significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Obreiro significa, no sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. O termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Que maneje bem a palavra da verdade. Então, procura te apresentar diante de Deus aprovado, que maneje bem a palavra. Vamos lá? Manejar bem. Bom, o que isso quer dizer? Isso traz a ideia de manter o curso correto, ou seja, a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Então, o obreiro, ele tem que manejar bem a palavra, ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que estudar a palavra, ele tem que entender que texto fora de contexto vira pretexto. Então, não se pode pegar um texto isolado e fazer daquele texto uma doutrina, uma orientação, um conselho, de forma alguma. A Bíblia ela é interpretada por ela mesma. Existem regras, maneiras de interpretar a Bíblia. Então não pode lá ler um texto sem saber interpretá-lo da forma corretamente. Para quem foi escrito, quando foi escrito, o plano histórico. Tem tudo isso aí que você tem que ver. Não é só lá abrir a Bíblia e ler e sair pregando e falando um monte de abobrinha. Tá? Um obreiro aprovado, ele tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Ou seja, púlpito não é lugar de desabafo, púlpito não é lugar de indireta, púlpito não é lugar de piadinha, não é lugar de falar de política. Não mate teu irmão espiritualmente. Pregue somente o Evangelho. Não desperdice seu púlpito, ou seja, a sua oportunidade. A Bíblia diz que a gente tem que aproveitar bem as nossas oportunidades. E púlpito é lugar para isso, para falar de Jesus, para falar de salvação, para combater as seitas, as heresias, falar contra o pecado. Isso é a forma correta de utilizar-se do púlpito, certo? Então, vamos avançar. Concluindo, primeiro, nós temos compromisso com a palavra de Deus, foi o que nós vimos. Segundo, cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. E terceiro, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Beleza? Bom, meus amados, está aí o resumo dessa pré-aula. Você, como eu disse no começo, pode utilizar esses slides na sua igreja. É só
fazer o download. Abaixo do vídeo tem um link, você clica, vai para a página download e lá você faz o download no seu computador. Você pode fazer suas alterações, você pode acrescentar ou diminuir. Fique à vontade. Tá certo, meu amado? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele. Até a próxima, se Deus quiser.